Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Normalmente, em encontro de mulheres, eu tenho falado, o que Deus tem colocado no meu coração é para falarmos sobre histórias de mulheres. Mas, quando esse tema veio ao nosso coração, a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre esse profeta, o profeta Elias. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 18. É uma leitura longa, mas bem importante para o nosso entendimento. Tá? Eu vou ler e vocês podem acompanhar aí a leitura. Eu estou lendo na nova versão transformadora, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Incluiu o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e o alimentou e lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi,
para ser o rei de Israel. E unja Eliseu como filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. E quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Amém. Um dia o João devia ter mais ou menos uns 2 a 3 meses, eu não me lembro ao certo. E eu tinha tido com ele uma semana bem difícil, aquela fase que só mama e dorme, mais mama do que dorme. E aquela noite anterior tinha sido especialmente desafiadora. Eu tinha não tinha dormido e tinha levantado cedo para cuidar da Ana, porque ela estudava de manhã. E o Fabrício então levou a Ana para a escola e eu estava mais daquele jeito que precisava colocar um palitinho como Tom e Jerry, sabe? Para segurar os olhos, as pálpebras, porque eu estava tão cansada. E quando eles saíram para a escola, o Fabrício foi deixar a Ana na escola, de repente eu que estava ainda de pijama, olhei para casa, olhei para a sala, o João, graças a Deus, tinha dormido. Mas eu olhei para a cozinha, olhei para a sala, olhei para os cômodos e tinha tudo em qualquer lugar diferente do que deveria estar. E quando eu cheguei lá na cozinha, eu olhei, tinha uma pilha de louça do dia anterior ainda. Eu, que tinha feito café, peguei, botei o leite na caneca, o café. E olhei um banquinho que estava encostado assim, me lembro como agora. E sentei, era um banquinho minúsculo, mas eu sentei ali e comecei a chorar. E chorei, e chorei, e chorava porque estava cansada, e chorava por causa da bagunça, e chorava porque não estava dando conta de nada, e chorava porque o médico queria que eu já começasse com alguma introdução alimentar ou suplemento, e eu queria amamentar exclusivamente, mas não tinha leite suficiente, porque o menino mamava, e eu estava ali, uma figura, uma sombra do que eu gostaria de ser. E aí o Fabrício chegou e eu estava chorando. E não era assim um choro, sabe aquele choro de Miss, de princesa? Eu estava realmente chorando, de pingar no chão. E ele, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu comecei Talvez, eu acho que você já viveu isso, né? Não foi só eu, foi. Talvez não assim nessa proporção, mas eu tinha ali uma frustração, uma angústia. Um momento ali que eu não estava aguentando mais. E o Fabrício falou assim, calma, vai dar certo. E quem conhece o Fabrício sabe que, se vocês já conversaram com ele, ele começa a dar jeito em tudo, né? Eu vou dar um jeito. Mas antes você precisa ir tomar um banho e deitar. Pode deixar que se o João acordar, eu cuido dele. E ali eu fui deitar. Tomei um banho, deitei, morrendo de medo do menino acordar. Mas eu descansei. E quando eu levantei, já estava vendo as coisas de um jeito diferente. Literalmente, porque não tinha mais louça na pia, não tinha mais fralda em qualquer lugar. E ali me deu ânimo. Mas isso aconteceu porque eu estava esgotada, exausta. E aquilo realmente me abateu naquele dia. Hoje nós vivemos numa sociedade de pessoas cansadas. E nós mulheres, nós que gostamos de ser chamada de quê? Guerreira, eu sou guerreira. Eu dou conta, eu consigo, eu posso. Não, dá para você fazer? Dá. Com que dia, com que hora, com que força? São tantas atividades, porque a gente vive sobrecarregada.
esgotada. Muitas mulheres, muitas pessoas vivem esgotadas física, mentalmente e até espiritualmente. E isso é uma realidade. E não é também de agora, apesar de que essa sociedade, essa geração, nesse momento, parece que a palavra produtividade é algo que está inserido em todos os ambientes. O que é produtividade? É você fazer mais com menos recursos, com menos tempo. Nós viramos uma máquina de fazer. E nossa vida não se reduz a isso. Mas se a gente voltar aqui para o texto, nós temos aqui um homem exausto, um profeta esgotado. E a gente está falando de um homem que no capítulo 18, no capítulo 17, Elias chegou para Acabe. Ele era o profeta, Acabe era um rei. Ele foi considerado um dos reis mais infames, mais indignos, idólatras. Ele se corrompeu, ele abandonou o Senhor. Quando ele se casa com Jezabel, ele abandona Deus, ele abandona o serviço ao Senhor. Ele deixa de adorar a Deus para adorar falsos deuses. Jezabel era uma serva de Baal, um deus daquela época. E no capítulo 17, Elias ele chega para Acabe e diz assim: não vai chover. Se prepara, porque nós vamos ficar sem chuva. E usado por Deus ali, a palavra do Senhor se cumpriu e por 3 anos não choveu. Até que Deus, falando com Elias, disse que iria voltar a chover. Elias foi confrontar Acabe assim, frente a frente, porque o profeta era instituído por Deus para confrontar aqueles que não queriam adorar a Deus, inclusive o rei. Aqueles que estavam abandonando ao Senhor. E naquele momento ali, Elias foi chamado por Acabe. Quando ele vai confrontar Acabe, ele é chamado de o perturbador de Israel. Na visão de Acabe. Porque aquelas palavras de confronto, aquela chamada ao arrependimento, estava trazendo um desconforto muito grande para o rei, para Jezabel e para todos os seguidores. Ali, todos os que também adoravam aquele falso Deus. E então, no capítulo 18, nós vemos ali um grande milagre. Acabe... Elias chega para Acabe e fala assim: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é Baal ou se é o Senhor nosso Deus. Ele então faz um desafio. Chama todos os teus profetas e nós vamos erguer um altar. Nós vamos oferecer uma oferta. Nós não vamos colocar fogo. Ninguém vai tocar no altar. Apenas vamos adorar. Se Baal é Deus, vai descer fogo do céu. Se Baal não é Deus, eu vou orar e o nosso Deus vai então mostrar o seu poder. Ali mais de 800, 400 homens de Baal e mais de 450 de outros deuses começaram a clamar o seu Deus, a clamar, e clamavam e eles já estavam desfalecendo. E nada aconteceu. E Elias ali, cheio do poder de Deus, fala assim: gritem mais alto, quem sabe ele não está dormindo. Então eles desistiram. Elias ali, o desafio foi maior para apresentar o poder de Deus, para revelar o poder de Deus. Elias falou assim: pode despejar água sobre esse altar, molha toda a oferta. No momento em que Elias começou a orar, que ele começou a clamar, desceu fogo do céu e consumiu a oferta e consumiu a água. E não somente isso, Deus fez com que todos os profetas daquele Deus falso, Baal, também fossem consumidos e todos vieram a morrer. É nesse contexto que começa o capítulo 19. Chega Acabe em casa e fala para Jezabel: olha,
morreu todo mundo. Foi culpa do Elias. E ela disse assim: culpa dele? Pode dizer para ele que eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas, com os meus profetas. Naquele momento Elias sente um medo grande. Aquele que tinha visto o poder de Deus se revelando, ele começa a ter medo. E um medo que começa a paralisá-lo. Parece que ele não tinha vivido o que ele viveu. Mas há muito tempo ele estava lutando contra aquilo. E ele estava cansado. Físico, emocionalmente e até espiritualmente. Isso traz para os nossos dias. Trazendo para nós. Nós também muitas vezes nos encontramos assim. Cansados. Físico, emocionalmente e espiritualmente. Nós já tivemos um relacionamento com Deus, nós já vimos milagres, nós temos a palavra de Deus que se revela a nós. Mas são tantas demandas para o nosso dia a dia. E eu queria chamar a Lene e a Sofia para a gente ver um exemplo do que tem acontecido conosco. Bem, é o efeito elástico. Imaginem que esse elástico representa a nossa vida. Todas estão vendo? O elástico é você, sou eu. Pense em você. Hoje são muitas demandas para nós. Na vida pessoal, nós temos que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. Nós temos que cuidar da nossa estética. Tem a vida acadêmica, que a sociedade nos cobra ter uma graduação, a pós-graduação, o pós-doutorado. E quantas graduações, você tem sucesso, você é bem-sucedida se você tiver todas as graduações e você tiver um emprego que ganha muito e que você ainda é feliz, né? Porque não é só ter uma vida satisfeita financeiramente, mas você precisa ganhar, você precisa estar realizada. Tem os desafios familiares, tem a vida familiar. Muitas de nós somos mulheres, esposas, mães, filhas, tias, sobrinhas, enfim. E precisamos atender às expectativas e às necessidades de todos. Tem os problemas da vida em geral, da sociedade. A gente precisa ser bondosa, precisa ajudar todo mundo, precisa se compadecer, ser boa vizinha, ser uma boa amiga. Tem os problemas da vida, as tempestades, aquelas que chegam que a gente não controla. Na nossa casa, na nossa vida, na nossa saúde. Tem os nossos sonhos, tem o nosso desejo. E a gente ainda é filha de Deus, mas parece que para isso sobrou ainda espaço para o devocional? Sobrou espaço para falar com Deus? Tem como esticar mais esse elástico? Nós somos esse elástico. Obrigada, meninas. Que só é esticado, 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 esticado. Mas chega uma hora que não tem como esticar mais. E sabe o que vai acontecendo com tudo isso? Nós nos sentimos esgotadas. E chega um ponto que uma gota é suficiente para o copo transbordar. Foi isso que aconteceu com Elias. Aquilo não era suficiente para Elias tomar as decisões que ele tomou. Para fugir, para ele sentir medo. Mas ele já vinha de uma batalha de longos anos. Elias foi profeta em Israel por mais ou menos 30 anos. Durante o reinado do rei Acabe, só o reinado do rei Acabe foram 22 anos.
Então ele estava nessa luta contra a idolatria, para que o povo servisse a Deus, para que o povo adorasse a Deus. Ele estava na luta contra uma esposa real que não queria que as pessoas adorassem a Deus, pelo contrário, queria que servissem a outros deuses. Elias estava esgotado. E algumas de nós aqui, que só essa brincadeira desse autoteste revelou que nós estamos esgotadas. Não é só porque a casa está bagunçada. É porque o coração está bagunçado. É porque a vida está bagunçada. São muitos pratos para equilibrar e o elástico está a ponto de romper. Algumas verdades eu quero trazer essa noite, mais verdades, porque a gente sempre acha que dá conta. A gente sempre, não, só mais isso, só mais aquilo, só mais essa demanda, só aquela outra demanda. Mas nessa noite Deus está nos chamando para admitir que o esgotamento é real. E que isso tem adoecido os nossos corações, tem adoecido o nosso corpo, tem adoecido a nossa mente. Fingir que não existe esse limite é aceitar que nós somos é achar que nós somos superpoderosas e nós não somos. Poderoso, superpoderoso é o nosso Deus. E Ele está aqui nessa noite nos dando um alerta. Se nós estamos assim como Elias esgotados, hoje é dia de renovo. Veja só, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o que acontece quando nós estamos nesse ponto do esgotamento, disso tudo que a gente já falou nesse primeiro teste. Olha só. O que acontece com o nosso corpo quando a gente está esgotado? Uma fadiga extrema, podem surgir dores de cabeça inexplicáveis, distúrbios do sono, dores musculares, problemas gastrointestinais, palpitações, problemas respiratórios, a imunidade baixa, alterações no peso, problemas dermatológicos e tantos outros. Agora, isso é para o nosso corpo. E para a nossa mente? Talvez você está se identificando com muitas coisas do que eu estou falando. Para a nossa mente, sensação de sobrecarga emocional, ansiedade, depressão, irritabilidade, dificuldade de concentração, perda de motivação, baixa autoestima, sentimento de exaustão, desesperança, desânimo, isolamento social, um sentimento de vazio e uma sensação de que nada é possível, nada é capaz de realizar, de trazer felicidade. Falei alguma coisa errada, irmã Ana Maria, ou doutora Ana Maria? Tudo isso acontece quando nós estamos no limite. É real. As cargas da vida, o excesso de cargas, pode nos adoecer. E muitas pessoas já estão nessa condição. E esconder só piora. Porque vai chegar uma hora que a gota d'água vai transbordar. E quando você menos esperar, você está no estágio de depressão avançada, de ansiedade difícil de controlar, de desânimo, de falta de vontade de fazer coisas que fazia antes. Enfim, eu já falei aqui sobre muitas coisas. E no lugar
na fonte que eu pesquisei, existem muitas e muitas outras coisas. Só que, às vezes a gente está numa situação que pensa assim, não, vai passar. É só por agora, vai passar. E outras vezes a gente pensa assim, tudo acontece só comigo, eu estou pesada, ninguém... Elias ficou assim, achando que estava sozinho. Ele achou, quando Deus fala com ele, ele disse assim, só eu fiquei. Lá no versículo 14, só eu restei e estão querendo tirar minha vida ainda. Elias enfrentou muitos desafios para se manter fiel. E ele achava que era só com ele. E nessa sociedade em que o elástico precisa ser esticado, 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 muitas pessoas, homens e mulheres, estão doentes, como disse, com um esgotamento, que estão isolados, sozinhos, achando que estão sozinhos. Mas nós vimos aqui que Elias, ele venceu aquele momento. Ele venceu aquela situação. E ele passou por um tratamento de Deus para ser renovado. A primeira coisa aqui é que Deus não repreende Elias. Deus sabe da capacidade, Deus sabia do que Elias estava vivendo. Ele sabia das pressões, de todo o enfrentamento, 3 anos que ele havia dito que não ia chover. E todo mundo, imagina só, vai chover Elias, vai chover Elias, vai chover. E o rei perseguindo Elias, e o rei e a rainha dizendo que ia matar Elias. Elias estava no limite, mas Deus não julga Elias, Deus não condena Elias, Deus cuida de Elias. E Deus fez isso de uma maneira muito gentil. A primeira coisa que Deus fez, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração. O renovo de Elias começa quando Deus envia um anjo. Porque imaginem só, Elias sente medo, ele sabe a notícia, só fazendo uma retrospectiva. Ele sente medo daquilo que Jezabel mandou falar. No mesmo instante, ele chama o seu servo, sai daquele lugar, com medo, apavorado. Depois, ele foge dali. Ele deixa o servo dele em um lugar e ele parte sozinho para uma caminhada num deserto escaldante. Ele se isola e quando ele encontra um arbusto rasteiro, ele esquece do que ele tinha vivido, dos milagres do Senhor, e ele deita ali. E antes de deitar, ele faz o quê? Ele pede para morrer. Ele pede para morrer. Veja que situação desesperadora, angustiante aquele profeta estava. Ele deixou até de buscar ao Senhor e ele dormiu ali. Ele decidiu enfrentar tudo sozinho. Na verdade, ele desistiu de tudo. Mas o Senhor enviou um anjo. E qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Ele acorda Elias e alimenta Elias. Ele dá água para Elias. E Elias volta a dormir. E depois o anjo achou que era necessário. Ele foi lá, acordou Elias. E deu água para Elias novamente. E deu comida para Elias novamente. E diz, olha, você precisa comer. Você precisa beber. Você precisa descansar. Para que você esteja forte para a sua jornada. Às vezes nós estamos enfrentando desafios sozinhos. Nos isolando.
abandonando as pessoas e vamos para um lugar onde não temos mais esperança de nada, onde não tem mais alegria de nada, onde a gente não quer nem falar com Deus e, incrivelmente no limite, pede até: Senhor, leva a minha vida, porque não tem mais importância eu viver. Está difícil demais tudo que eu estou vivendo, está difícil demais tudo que eu estou enfrentando. Por favor, leva a minha vida. Mas o Senhor também não nos deixa sozinhos nos dias difíceis. Quando nós andamos com Deus, aqui nós aprendemos que Deus envia alguém para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Deus continua enviando anjos. E nós precisamos realmente decidir não encarar isso mais sozinhas. É preciso pedir ajuda, é preciso reconhecer e é preciso pedir ajuda, ter a coragem de pedir ajuda. Sabe por quê? Sua família pode ser como um anjo na sua vida. Os seus amigos podem ser como anjos na sua vida. Os irmãos em Cristo também. As discipuladoras, os discipuladores são anjos, são representantes de Deus, nossos pastores. E se for preciso, Deus também tem outros anjos para nos ajudar nesses dias difíceis. São pessoas capacitadas nas suas profissões, que têm experiência, que têm habilidades, como médicos, como profissionais que tratam a saúde mental, psicólogos, terapeutas. Deus envia pessoas. Precisamos reconhecer e precisamos pedir ajuda e permitir que essas pessoas nos ajudem, porque Elias não queria comer. Elias só queria dormir e morrer. Mas ele precisava se alimentar. Ele precisava se hidratar. E ele precisava descansar. As pessoas que estão ao nosso lado e que nos querem bem, elas vão nos ajudar a enxergar o que nós não estamos vendo. Vão nos ajudar a tomar melhores decisões. Vão nos ajudar a cuidar do nosso corpo e da nossa mente com uma alimentação, beber, nos hidratarmos, descansar. Vão ajudar a cuidar do nosso coração, vão cuidar da nossa fé, vão orar conosco, vão interceder por nós, vão nos ajudar a vencer. Isso mostra que a importância de nós não passarmos por esses momentos difíceis, por essa situação sozinhas. Querer ser super, querer ser guerreira em tudo, e nós precisamos, é verdade. Mas querer ser super pode te adoecer e pode me adoecer. Elias precisava naquele momento comer, beber e dormir. Ele precisava descansar. Ele precisava de ajuda. E o Senhor enviou um anjo para ele. Elias também teve o seu corpo renovado naquele momento. Para vencer o esgotamento, nós precisamos dar atenção ao cuidado do nosso corpo. Reconhecer os sinais de alerta. Esses que nós falamos aqui, que eu falei, são sinais de alerta, que o nosso corpo está gritando, que a nossa mente está gritando. Nós precisamos descansar. Um ser humano, dizem os estudiosos, que precisam dormir de 7 a 9 horas para ter o descanso da mente e do corpo, para ter as suas energias, para ter novas energias, para ter novo vigor. Tem gente que diz que dormir é um desperdício, mas uma hora essa conta chega. Existem muitos benefícios em um sono adequado. Melhora a saúde mental, fortalece o sistema imunológico, cardiovascular, melhora a saúde metabólica, melhora a qualidade de vida, melhora até a produtividade que muitos estão cobrando de nós. Sono. Você precisa ser guardadora do seu sono.
Você precisa descansar. Porque a roda viva nunca para. Sempre tem atividade, sempre tem uma coisa para fazer. Sempre, sempre, sempre. E se a gente não parar, sempre vão aparecer coisas. Mas o Senhor nos ensina com a história de Elias que nós precisamos aprender a dormir, a descansar. Porque ao contrário de você perder tempo, você ganha muita coisa, energia, você ganha saúde. Elias também comeu. Nós, mulheres, temos uma tendência de cuidar dessa parte, algumas vezes, por último. A gente cuida de todo mundo e ficamos por último. E na correria, a gente, às vezes, acontece de comer o que está sobrando ou comer o que é mais rápido. De vez em quando, um miojinho, um cachorro quente, uma pizza, substitui o que deveria ser uma refeição saudável. Se fosse só de vez em quando, mas será que é só de vez em quando? Cuidar do corpo é cuidar daquilo que entra no nosso corpo. Uma alimentação saudável. Elias ali recebeu a alimentação que ele precisava. Elias descansou, Elias comeu mais, revigorou a sua força. E Elias deveria ter feito uma atividade física também. Porque essa máquina perfeita que o Senhor fez precisa estar em movimento. Precisa ter uma atividade. Dizem os especialistas que a gente precisa ter no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. E às vezes o que a gente está fazendo é só o quê? Correr da cozinha para a sala, de casa para a parada. E esse corre, que não é bem uma atividade física. Cansa, mas muitas vezes não trouxe o benefício que nós deveríamos ter. Elias ali tinha sido cuidado de uma forma especial. Aí você pode dizer assim, irmã Samara, não sei por que você está falando isso para mim, essa mensagem não está servindo, porque eu descanso. Eu durmo mais que a cama. Eu tenho boas horas de sono. Minha alimentação é perfeita. Eu não como glúten, eu não como lactose, eu não como industrializado, eu não como açúcar. Tudo é natural. Eu mesma faço. Sou a marmiteira. Levo a marmita saudável para onde eu vou. Eu me hidrato muito. 2 litros é pouco. Tomo uns 4 por dia. Vou à academia religiosamente, não como Elisângela, né? Porque a rainha do CrossFit está ali. Mas Elisângela tem uma disciplina, irmã, eles têm uma disciplina. CrossFit, e você também, né? Não posso dizer o mesmo em várias coisas aqui. Mas quando estava meditando sobre isso, Deus também tem falado ao meu coração e me confrontou de muitas formas. Enfim, tudo que você pode fazer, você faz, mas mesmo assim, ainda me sinto esgotada. Vem o último ponto. Elias fez tudo. Ele caminhou, depois que ele foi revigorado, ele caminhou 40 dias até o lugar, o monte de encontro com o Senhor, que é o Sinai. Mas ele entrou para a caverna. De repente veio o Senhor e disse assim: Elias, o que você faz aqui? Elias continuava abatido. Provavelmente ele ainda continuava com os conflitos de medo, de angústia, que ele tinha desde o início. Mas algo extraordinário aconteceu. E a gente pode incluir aqui até que você tem feito terapia, seus exames estão regulares, como Elias lá com o anjo, né? Algo extraordinário acontece. Elias se encontrou com Deus. Deus foi ao encontro de Elias naquela caverna. Deus manda Elias sair e disse: Elias, vem para fora.
E ali então algumas coisas acontecem. Vem um vendaval, vem um terremoto, e Elias fica procurando Deus no vendaval, no terremoto, no fogo. E Elias não viu Deus. Mas de repente, num sussurro suave, Deus fala gentilmente com Elias. E a presença de Deus e a fala do Senhor transformou, revigorou, renovou a energia, a coragem, a fé de Elias. Quando ele disse: olha, você precisa cumprir a missão. Você precisa sair dessa caverna. Você precisa cumprir aquilo que eu ainda tenho para você. E ele dá ali mais uma missão para Elias. E Elias sai. O profeta voltou a ser o que ele era antes. Corajoso, ele foi sem medo ali naquele momento enfrentar, porque ainda havia uma sentença de morte para ele, ainda havia uma perseguição, mas ele foi em obediência a Deus. Elias se encontrou com o Senhor. E diferente de uma grande manifestação, foi num sussurro suave que Deus falou com Elias. Porque Ele pode fazer do jeito que Ele quer. Ele pode fazer da maneira que Ele quiser. Elias então parte dali renovado. Eu vou pedir aos meus irmãos do louvor que venham. E nós já estamos para concluir a mensagem, a palavra do Senhor. O mesmo Deus que falou com Elias é o Deus que está aqui. E Ele continua querendo falar conosco. Ele continua querendo renovar não só o nosso corpo, não só a nossa mente, mas o nosso coração. E Ele gentilmente quer renovar as nossas vidas. Nós não precisamos ir ao monte mais. Nós não precisamos fazer coisas, pagar promessas, penitências. Deus está, para falar com Deus, Deus está à distância da nossa mente, do nosso coração. Não tem um lugar específico que eu preciso ir para Deus fazer o que Ele fez com Elias. É aqui, é agora, é nesse momento em que nós podemos abrir o nosso coração e podemos falar: Abba, Pai, eu estou cansada, eu estou abatida, eu não tenho forças, eu estou só fingindo, Senhor, que eu dou conta, mas eu não tenho dado conta. Não é só por causa das demandas, é porque tem uma tempestade na minha vida. São problemas tão grandes, são situações tão difíceis que estão me esgotando. E Deus, hoje eu estou querendo desistir. Está difícil continuar. Eu não estou mais sentindo que tem importância a minha vida continuar. Eu sinto que todo dia, na hora que eu acordo, vem um caminhão de coisas sobre mim. Mas, nessa noite, você pode fechar os seus olhos. O sussurro de Deus que entrou nos ouvidos de Elias, que falou: Elias, por que você está aqui? É a voz que nos diz hoje, como disse em Isaías: por isso não temas, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha direita vitoriosa. E Ele continua dizendo: quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, chamas não deixarão brasas. É o mesmo Deus que disse: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as últimas palavras de Jesus continuam para nós até hoje. Ele disse quando voltou ao céu: eu estarei com você todos os dias.